Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Hoje estaremos finalizando o livro de Primeiro Reis, meditando e expondo os capítulos 20, 21 e 22, encerrando aí uma série de leituras de versículos abençoados e de muita graça de Deus. No capítulo 20, amados irmãos, vimos que Acabe parecia estar com sérios problemas quando um exército combinado da Síria e estados vizinhos cercou a capital israelita Samaria e exigiu pagamentos pesados. Acabe, a princípio, se submeteu, mas quando suas exigências aumentaram, ele mudou de ideia e decidiu lutar, como vimos entre os versos 5 a 12. Dos versos 13 a 15, vimos que um profeta assegurou a Acabe que Deus daria a vitória a Israel. O plano de Acabe, baseado no conselho do profeta, era enviar um grande grupo de jovens à frente para distrair os sírios e depois seguir com um ataque surpresa do seu exército. Acabe obteve uma vitória decisiva, mas foi avisado para estar pronto para mais uma batalha na primavera seguinte. Dos versos 23 a 30, os sírios melhoraram a força de combate combinada, substituindo os comandantes reis aliados com seus próprios soldados profissionais. Eles também pensaram que eles tinham uma chance melhor de vitória, mudando a localização da batalha para uma região onde seus deuses eram mais fortes. Novamente, irmãos, Israel venceu, provando aos sírios e a Acabe que eles estavam errados em pensar que o poder de Deus estava limitado apenas em certos lugares. Finalizando o capítulo 20, entre os versos 35 a 43, vimos Acabe que capturou o rei inimigo Ben-Hadad, mas deixou-o ir depois que Ben-Hadad concordou em devolver ao território de Israel que a Síria já havia confiscado. Os dois reis também fizeram um acordo comercial muito favorável a Israel. Essa cooperação com a Síria, sem dúvida, irmãos, pretendia dar a Israel mais força contra qualquer possível invasor. Mas isso não teria sido necessário se tivessem confiado em Deus. Como sua recente vitória deveria tê-lo ensinado, um jovem profeta fez uma parábola para mostrar a Acabe que, por ter rejeitado a oportunidade dada por Deus de destruir o inimigo de uma vez por todas, esse inimigo voltaria e traria sofrimento crescente em Israel. Iniciando o capítulo 21, eu quero iniciar com um versículo muito interessante. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. 1 Reis, capítulo 21, versos 25. Iniciamos, irmãos, o capítulo 21, mostrando que Acabe quer uma vinha que ficava ao lado de seu palácio, em Jezreel. Essa vinha pertencia a Nabote e era a herança de seus pais. Acabe tentou comprá-la ao trocar por uma melhor, mas Nabote não aceitou, porque queria tê-la como recordação de seus pais, como vemos entre os versos 1 a 3. Dos versos 8 a 13, Acabe foi para casa, como uma criança amuada, e Jezabel, sua esposa, disse que iria resolver o problema bem ao seu estilo. Mandou cartas em nome do rei, para que os líderes locais contratassem falsas testemunhas, e assim fez com que Nabote fosse morto apedrejado, como se ele estivesse blasfemado contra Deus e contra o seu rei. Dos versos 14 a 26, com a morte de Nabote,
Jezabel avisa o rei de que o caminho estava livre para ele possuir a vinha tão desejada. Acabe, agora feliz, foi tomar posse das terras. Mas Deus estava atento a tudo e mandou Elias, o profeta, dar um recado para o rei. O profeta foi recebido como meu inimigo. Falou sobre a morte de Acabe e de Jezabel, e que a carne de ambos serviria de alimento para os cães e para as aves, pois ninguém se vendera para fazer o que era mal perante o Senhor, como Acabe, influenciado por Jezabel. Mas uma coisa inesperada aconteceu, irmãos, pois Acabe se humilhou perante Deus, e o Senhor, em sua infinita misericórdia, resolveu abrandar um pouco a forma da morte de Acabe, como vimos entre os versos 27 e 28. E finalizando, irmãos, o capítulo 21. Muitas das vezes, irmãos, não compreendemos esse amor de Deus para com o ser humano, apesar de todos os erros que cometemos. Havendo humilhação e arrependimento, irmãos, de nossa parte, Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas precisamos arcar com as consequências de nossas escolhas. E que possamos, irmãos, pensar nisto, que possamos voltar o nosso coração ao Senhor de uma forma pura e sincera, pois Ele nos ama muito. Amém? Finalizando o livro de 1 Reis, capítulo 22. Dos versos de 1 a 12, 3 anos depois de fazer seu acordo de paz com o rei Ben-Hadad da Síria, Acabe o quebrou. Ele viu a chance de retomar a cidade fronteiriça de Ramote Gileade e persuadiu Jeosafá, rei de Judá, a ajudá-lo. Josafá havia feito uma aliança com Acabe, fazendo seu filho Jeorão casar-se com Atalia, filha de Acabe. E aqui nós temos uma referência muito interessante em 2 Reis, capítulos 8, versos 16 a 18, capítulo 25 e capítulo 26. Os profetas, irmãos, profissionais na corte de Acabe estavam mais interessados em agradar Acabe do que dizer-lhe a vontade de Deus. Josafá não ficou impressionado com eles e pediu a Acabe que mandasse outro profeta, Micaias. Micaias, tendo sido avisado pelo mensageiro para concordar com os profetas da corte, simplesmente repetiu suas palavras, mas até Acabe viu que ele não estava falando o que ele acreditava. Micaias então anunciou claramente a verdade de Deus. Os profetas estavam mentindo, Israel seria derrotado, como vimos aí entre os versos 17 a 23. Quando um dos profetas da corte se opôs a essa afirmação, Micaias sugeriu que ele passasse um tempo sozinho, buscando a vontade de Deus, em vez de simplesmente tentar impressionar o rei. O rei se respondeu a essa repreensão lançando Micaias na prisão. Dos versos 28 a 40, ignorando, irmãos, tolamente a profecia de Micaias, Acabe entrou em guerra com a Síria. Ele tentou escapar da morte, se disfarçando de um soldado comum, mas seus esforços foram em vão. Ele foi ferido no início da batalha, mas com muita coragem permaneceu no local da batalha durante todo o dia para encorajar os seus homens. Ele morreu naquela noite. As profecias de Elias estavam começando a se tornar realidade. Apesar das reformas de Asa e Josafá, o povo de Judá, irmãos, não removeu todos os santuários de Baal dos lugares altos, mas isso não enfraqueceu a determinação de Josafá de reformar seu país. Ele reuniu vários sacerdotes selecionados, levitas e administradores, e os enviou para ensinar a lei de Deus em todo o reino de Judá. Como vimos entre os versos 41 a 43,
E temos uma referência em 2 Crônicas, capítulo 17, dos versos de 1 a 9, e que eu peço gentilmente que os irmãos leiam essa referência para melhor entendimento do texto. Amém? Dando continuidade, irmãos, no capítulo 22, ele também fortaleceu o exército de Judá, de modo que outras nações acharam prudente encorajar sua amizade. Outras conquistas notáveis de seu reinado foram sua reforma do sistema judicial e sua notável derrota de um enorme exército inimigo através da fé em Deus. Entre os versos 44 a 53, e finalizando o capítulo 22, a loucura de Josafá em ir com Acabe para a batalha estragou um reinado de outrora, que estava muito bom. De acordo com a sua política de cooperação com Israel, ele decidiu se juntar ao filho de Acabe, Acasias, na operação de uma linha de navegação. Quando os navios foram destruídos, Josafá percebeu, como um profeta havia apontado anteriormente, que Deus não queria que ele continuasse essa associação íntima com o malvado Acasias. E aqui nós temos uma referência em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 35 e 37. No capítulo 22, amados irmãos, vemos que ele se concentra nas relações políticas de Josafá com seus vizinhos do norte e faz apenas uma nota formal de um aspecto de suas reformas, como, por exemplo, de ter feito o que era reto. No início de seu reinado, Josafá começou com um reavivamento religioso, com a missão doutrinária de trazer o povo de volta ao Senhor. A consequência foi uma chamada para desarraigar a corrupção e reformar o judiciário, ao designar cortes provinciais e distritais, centradas nas principais cidades fortificadas e possivelmente em todo o grande povoado. Estas estavam aptas a se ocuparem com os assuntos militares, ou seja, recrutamento, e civis relacionados à tributação. Não está claro, amados irmãos, até onde a jurisdição do velho sistema tribal e dos anciãos foi afetada. Contudo, em Jerusalém, a corte foi reorganizada, tanto para agir como uma instância superior sobre todo o reino, quanto para abranger sanções religiosas e causas, levando-se em conta a presença dos sacerdotes nesta corte. Finalizando o capítulo 22, essa referência temos em 2 Crônicas, capítulos 19, dos versos 8 a 11, e também uma referência muito interessante em Deuteronômio, capítulo 17, dos versos de 8 a 13. E com isso, meus amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Reis. São 22 capítulos de muita bênção, muita graça e muito conhecimento das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Continuemos firmes e fortes na leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos a confiança e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Até uma próxima, meus amados irmãos, e fiquem com Deus. Forte abraço.